Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, 11/3/2021, e nossa aula de hoje será nossa aula de História, certo? Hoje, quinta-feira, vocês sabem que amanhã, sexta-feira, dia 12 de março, não terá aula. Pois é, por que não terá aula? Alguém sabe me dizer? Mas eu vou contar para vocês que amanhã, sexta-feira, será o aniversário de Recife e de Olinda. Vocês sabiam? Eles estão completando ano. Vocês sabiam disso? Pois é. Olha só, tia hoje vai fazer com vocês a correção, tá? Das páginas 15, 16, 17 só foi. Eu pedi para que vocês lessem em casa e eu vou só falar um pouquinho da página 17, certo? Então, peguem o livro de vocês, vamos corrigir a página 15, onde tia Ana falou dos nômades. Vocês lembram disso? Quem são ou quem foram os nômades? Pessoas que viviam se mudando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Vocês sabiam disso? Sabiam porque a Tiana já falou. Então, na página 15, se a Tiana apagar esse quadro aqui, página 15, quesito 2, diz assim. Quesito 2 diz assim. Com base no que leu, você é capaz de escrever o que significa a palavra nômade? Caso precise de ajuda, pesquise no dicionário, mas defina com suas palavras. Então, Tiana, precisa ser igual ao seu? Não, porque você irá escrever com suas palavras, mas tem que ser mais ou menos parecido. Então, nômade a gente sabe que são pessoas que viviam, né, se mudando de um lugar para o outro. Eles não tinham uma moradia fixa. Por quê? Não é como os dias de hoje, a gente precisa de um alimento, a gente vai ao mercado, compra o alimento. Eles não, eles precisavam caçar aquele alimento. Então, quando acabava o seu alimento em um determinado local, ele ia para outro local e assim vivia os nômades. Então, Diana vai colocar aqui assim, tá? Nômade. Era deixa eu colocar assim. Eram pessoas que viviam se mudando. Eram pessoas que viviam se mudando de um lugar para o outro, em busca de alimentos. Certo, tia, eu não fiz desse jeito. Eu coloquei que eram pessoas que não tinham uma moradia fixa, que se mudavam em busca de um alimento, quando o alimento acabava num determinado local. Não tem problema, não precisa estar exatamente assim, porque vocês iriam escrever com suas palavras. No quesito 3 diz assim, pinte a cena que melhor ilustra o período quando o homem deixou de migrar de um lugar para o outro. Foi a primeira imagem, porque mostra que o homem deixou de se mudar de um lugar para o outro, porque ele começou a produzir o seu próprio alimento. Então, vai para a primeira imagem. No quesito 4, tia não vai responder, porque é uma questão pessoal, que diz assim. Escreva um pequeno texto que explique por que é tão importante sabermos conviver em sociedade. Então, por que é tão importante a gente saber viver em sociedade? Porque o homem, ele não vive sozinho. É legal viver sozinho? Não. O homem,
ele precisa de outra pessoa, ele precisa de alguém. Então, é importante porque nós, seres humanos, precisamos uns dos outros, certo? Então, é uma resposta, Diana, pessoal. Na página 16, no quesito 5, diz assim, você irá fazer a ligação, diz, nômade, pessoas que mudam de um lugar para tentar sobreviver, você liga. Sedentários, somos nós, pessoas que vivem no mesmo lugar, não precisam se mudar, é o homem de hoje, né? A gente tem moradia fixa. E o 6, vocês irão fazer o quê? Marcar um X nas crianças que mais parecem com você. Ah, tia, nenhuma, mas alguém deve parecer, ou a cor da pele, ou o cabelo, o olhinho, a boquinha. Você olha aí e vê quem mais tem as suas características mais parecidas, certo? Na página 17, gente, diz assim, leia a manchete abaixo para discutir com sua turma. Aí diz assim, sírios fogem da guerra civil e migram em massa à procura de asilo na Europa. A Europa vive uma grande crise por conta da imigração. Esses imigrantes geralmente fogem das guerras no seu país e partem para outras nações em busca de melhores condições de vida. De acordo com o que você leu neste capítulo sobre a sociedade primitiva e o que você viu na manchete acima, monte junto com a sua turma um cartaz mostrando a semelhança e a diferença entre essa imagem aqui. Qual é a semelhança com os nômades? Essa imagem é que eles estão fugindo, né? Estão se mudando, saindo de um lugar para o outro. Só que a diferença é que os nômades, eles não se mudavam por conta de guerra, eles não se mudavam por falta de emprego, não. Eles se mudavam porque naquele local faltou o seu alimento, a sua casa, então ele tinha que ir para outro local procurar alimento. A diferença desses sírios, eles estão fugindo do país deles, eles estão se mudando, não porque querem, porque eles são obrigados, porque tem muita fome, porque não tem emprego, porque o país vive em guerra, entenderam? Porque vive, né, em brigas políticas. Então, tem a semelhança que eles, os dois, se mudavam, né, se mudam de um lugar para o outro, e a semelhança. E a diferença é porque o motivo, os nômades se mudavam porque naquele determinado local acabava seu alimento, certo? Certo, turma? Então agora, Tiana vai colocar as páginas de classe. Ok. Vamos lá. Diz assim as páginas de classe para vocês, na verdade, escreverem. Nas páginas 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Hoje, tia Ana, 10/3, 11/13, 2021, certo? Então, presta atenção, diz assim. Acompanha a Diana na leitura, que diz assim. Quem escreveu a história? Então, vocês precisam ler juntos comigo, que diz assim. Como você já aprendeu no capítulo anterior, nós, seres humanos, somos sociáveis, certo? Ou seja, vivemos em sociedade, seguimos as regras dos grupos sociais e da sociedade em que estamos inseridos. Desde que nascemos, começamos a escrever nossa história. Cada pessoa tem a sua e o conjunto delas forma a história de uma sociedade ou da nação. Então, todas as pessoas, ela tem a sua história. Então, a minha história não é igual à sua não é igual à do seu irmão. Então, cada um tem a
sua história. Então, a partir do momento que a gente nasceu, a gente vai criando a nossa história. Certo? Diz assim: todos nós somos, de certa forma, autores da história do nosso bairro, da nossa cidade ou até mesmo do país onde vivemos. A história desse lugar tem influência direta de pessoas comuns, como você, e entra na história como grandes pessoas. Então, para eu escrever minha história, eu não preciso, Tiana, ser uma pessoa famosa. Só escreve a história da vida de cada um, quem é famoso. Não, eu tenho a minha história, eu posso criar a minha história, ser um autor, eu sou o autor da minha história, eu escrevo a minha história. Então, cada um tem a sua história, tá certo? Então, a gente não pode querer ser igual ao outro, não. Vamos dar valor à nossa história. E na página 19, diz assim: durante os mais de 500 anos do Brasil, vários nomes ficaram na história do nosso país, seja por meio da arte, da política, da luta por direitos e etc. Agora, escolha uma das personalidades abaixo, pesquise e escreva um de seus grandes feitos. Então, gente, olha só, é uma coisa onde vocês precisam fazer uma pesquisa. Aqui, ó, existem algumas pessoas que foram muito famosas na nossa história, certo? Então, temos aqui Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Pedro Álvares Cabral, Zumbi dos Palmares, Jean, Tarsila do Amaral, Princesa Isabel e Dom Pedro II. Vocês conhecem alguém daqui? Que a Tiana já ouviu falar de todos. Então, o que é que você irá fazer? Você irá, um exemplo, eu vou escolher, Tiana, falar sobre a Princesa Isabel. Então, se você escolheu a Princesa Isabel, você vai fazer uma pequena pesquisa. Pode ver que tem poucas linhas. Você vai falar quem foi a Princesa Isabel, por que ela está aí na história. Tiana sabe, mas vai deixar vocês descobrirem, certo? Então, ó, preste atenção, na página 20, eu coloquei como classe, é uma resposta pessoal, eu vou explicar e vocês irão respondendo. Certo, gente? Então, diz assim: na história do seu município, tia Ana, preste atenção, na história do seu município, o município é a mesma coisa que a cidade. Se você é do município de Olinda, você vai responder sobre Olinda. Se você é do município de Paulista, você vai responder sobre Paulista. É do seu município. Algumas pessoas muito conhecidas. Escreva o nome abaixo. Então, você escolhe 2 pessoas do seu município, da sua cidade, que é bem conhecida. 3. A sua história também faz parte da história do seu município, da sua cidade. Preencha a linha do tempo com os fatos que você considera mais marcantes na sua história. Então, tem aí, ó, o que aconteceu na sua cidade que você fez parte, que você considera muito importante. Então, você vai pôr a escala. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E vai escrever. É pessoal. Na 4, diz assim: o estudo da história é feito por meio de documentos e vestígios deixados pela sociedade antiga. Então, tia, como é que a gente não estava aqui quando foi construída a cidade de Olinda, quando ela se descobriu? A gente não estava, não. Mas como é que a gente sabe de toda a história de Olinda ou de outras cidades? Porque foram deixados documentos onde a gente registrou esses feitos. Então, se não tivesse existido esses documentos, esse registro, a gente nunca ia saber da história de Olinda, da história de Recife, não. Então, vocês mesmos, vocês nasceram, vocês têm um registro, um cartão de nascimento que conta toda a sua história. Conta o dia que você nasceu, o nome dos seus pais, onde você nasceu, a cidade. Então, isso é um registro da sua história, tá certo? Mas também é realizada através das histórias contadas pelos mais velhos, são chamadas tradições orais. Então, ó, presta atenção. Existem as histórias
que são registradas em documentos. Documentos, vídeos, né? Fotografias. E existe aquela, tia Ana, que os mais velhos falam, a gente então diz que é uma tradição, né? Uma tradição que os mais velhos nos trazem, uma tradição oral, certo, gente? Uma tradição oral, quando os mais velhos passam para os mais jovens, não é? Então é quando os mais velhos nos trazem. Eu me lembro de histórias que meus avós me contavam, então eu posso dizer que isso é uma tradição oral, certo? Aí diz assim: você tem uma boa história para contar de algo que você presenciou? Se sim, produza um pequeno texto narrando a sua história e capriche, certo? Então você vai lembrar de algo que aconteceu com você e você irá colocar nas linhas. Não esquece, gente, de mandar para mim. Eu estou ansiosa para saber a história de cada um de vocês, certo? Então terminamos nossa aula de hoje. E Ana, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de casa de vocês, de história, tá bom? Vamos começar com o nosso cabeçalho. Escola dinâmica. A data de hoje, gente, hoje é quanto? 11/3/2021. Aluno ou aluna, terceiro ano, certo? O que é que você irá colocar? Tarefa de casa. Na verdade, essa tarefa de classe ficou também tipo uma tarefa de casa que foi muito pessoal. Primeira questão. Vocês irão fazer uma pesquisa. Então, vocês irão fazer uma pesquisa, primeiro quesito. Pesquise um ponto turístico. Pesquise um ponto turístico. Pesquise um ponto turístico da cidade de Olinda. Pesquise um ponto turístico da cidade de Olinda e escreva a seguir. Certo? Presta atenção. Pesquise um ponto turístico da cidade de Olinda e escreva a seguir. Então você vai escrever no seu caderno, vai primeiro pesquisar, certo? Um ponto turístico da cidade de Olinda. A gente está focando na cidade de Olinda porque é onde, né, está a nossa escola. Então a gente vai focar na cidade de Olinda. Mas lembrando que amanhã não é só o aniversário de Olinda. É o aniversário de Olinda e o aniversário de Recife. A gente considera Recife e Olinda cidades irmãs, certo? Então, gente, a gente sabe que Recife fará 484 anos, Olinda 486 anos. Certo? Então vocês já sabem que sexta-feira vocês estão de folga, não receberão aula porque é o aniversário das cidades irmãs, Recife e Olinda. Certo? Um beijo para vocês, um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano.